Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática, na qual a gente vai dar continuidade aos conteúdos das aulas anteriores. Se vocês bem se lembram, nas últimas aulas a gente falou sobre inteligência artificial e robôs. A gente viu que a inteligência artificial é o ramo da ciência da computação, da ciência que estuda os computadores, que estuda uma forma de parecer que o computador tem um raciocínio igual o ser humano tem, certo? Que muitas das vezes a gente vai se deparar com computadores que parecem que estão raciocinando, mas que, na verdade, isso não poderia acontecer, porque o computador ele não tem vida própria. Então, todas as respostas que ele dá são respostas que já estão programadas nele. Quando a gente joga dama, por exemplo, contra o computador ou xadrez, é um ótimo exemplo, porque todos os movimentos que a gente faz, o computador já tem uma resposta perfeita para aquela situação, porque antes ele foi programado para aprender a responder a todas as possibilidades. Então, a gente viu que isso a gente dá o nome de inteligência artificial. Por outro lado, a gente viu na aula passada um pouquinho falando sobre os robôs. A gente viu que os robôs, hoje em dia, eles são utilizados, muitas das vezes, para substituir o homem em tarefas que podem ser consideradas pesadas, perigosas, em tarefas que precisam de uma precisão muito grande, como em cirurgias, ou até mesmo na ciência biônica, né? Na parte da ciência que a gente chama de biônica, que seria aquela... Por exemplo, quando a gente substitui uma parte do corpo humano por um robô, ok? Então, a gente viu isso tudo. E hoje a gente vai começar a falar sobre a mecatrônica. Eu quero que vocês abram comigo o livro na página 40. Nesta página aqui, onde a gente tem um robozinho, ok? Na página 40, eu vou ler o texto com vocês e a gente vai comentando ao longo da aula. A mecatrônica é a mistura de duas palavras. Você saberia adivinhar quais são elas? Eu quero que vocês respondam aqui, ó. Quais são as palavras que juntas formam mecatrônica? Então, mecatrônica é uma mistura de mecânica com eletrônica, certo? Então, vamos preencher aqui, ó, mecânica, eletrônica. Os robôs possuem partes eletrônicas, elétricas, tecnologia computacional e mecânica. Eles decidem por si só e agem no mundo conforme o conhecimento que lhes foi dado, ou seja, que foi programado, ok? Eles agem por conta própria porque eles foram programados para agir automaticamente. Não vamos confundir isso com o robô tendo vida, hein, gente? Essa área é para quem gosta mesmo de se aventurar em coisas novas, cheia de desafios e, claro, de estudar muitos dispositivos automáticos. Então, a gente vai ver aqui que a mecatrônica, ela mistura mecânica com eletrônica. Eletrônica a gente conhece que mais a fundo, né? Que são os dispositivos eletrônicos. A gente lida com um monte deles, como computador, tablet, iPad, celular, são esses dispositivos eletrônicos. E mecânico a gente relaciona ao movimento. Quando a gente está fazendo um movimento repetido, a gente está fazendo um movimento mecânico. A habilidade de se movimentar a gente chama de mecânica. Então vamos lá. A mecatrônica é para quem gosta de ficção científica, junto com a profissão de fazer robôs. Então, a mecatrônica, ela aborda essa parte de como a gente vai misturar, juntar a parte mecânica, né? A parte de movimentação, de máquinas que se movimentam, que conseguem fazer movimentos para realizar determinada função, com a parte eletrônica, que é a parte dos comandos, das programações, a parte mais computacional. São alguns exemplos de sistemas desenvolvidos na mecatrônica. Sistemas automáticos de máquinas, ó. Sistemas automáticos de máquinas.
Máquinas robóticas usadas pela medicina para diagnóstico e reabilitação. Essas duas. Máquinas de precisão, fotocopiadora. Página 42. Então, aqui, ó, na página 42, a gente tem uma atividade. Imagine um robô que poderia ajudá-lo e desenhe. Gente, eu não sei se ficou muito claro, se vocês conseguiram entender bem, porque realmente isso é um conceito mais complexo. Mas eu vou repetir mais uma vez para fixar bem na cabeça de vocês. Mecatrônica é a mistura, é a junção de mecânica com eletrônica. Eletrônica, a parte dos dispositivos eletrônicos, dos computadores, a parte do computador que controla o robô, a máquina. E a parte mecânica, a parte que estuda como fazer para aquele robô, para aquela máquina se movimentar de forma que ele consiga realizar aquela função. Então, se eu tenho essa caixinha aqui e o meu trabalho é fazer o robô subir e descer essa caixinha, a parte da eletrônica vai ser os dispositivos que juntos vão controlar esse subir e descer do bracinho mecânico. E a parte da mecânica vai ser a parte que vai estudar como fazer isso se movimentar, ok? Então, vamos lá. Dito isso, na página 42, a gente tem número 1. Imagine um robô que poderia ajudá-lo e desenhe abaixo. Então, vocês vão imaginar um robô que tem uma função específica, uma função que você vai dar e vai desenhar abaixo. Então, eu vou pedir para vocês colocarem a função dele, tá bom? Número 2. Dá um nome para ele. E número 3, você vai escrever qual é a habilidade especial que ele possui, ou seja, qual é a função dele. Na página 43, a gente tem um exercício de ligar. Então, a gente tem aqui, olha, os nomes, e as suas definições aqui do lado. Então, aqui a gente tem alguns conteúdos que a gente já viu no passado, que aqui está lidando como uma revisão. Então, você vai ver aqui, ó, memória, vai ver onde está a definição de memória. Robô, qual é a definição de robô? E assim por diante, vai ligar uma coluna na outra, no que for correspondente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima semana. Beijo, tchau, tchau!